Tá, eu tô ao vivo, tá? Adicionar um convidado para estar no seu vídeo ao vivo. Então agora adiciono você? Tá, tá. Então agora me chama. Vamos ver se vai dar certo. Tá, tá. Aí eu boto você e boto todo mundo que tá entrando aqui, espectadores. Não, só você. Só você. Mas tem vários, peraí. Então, peraí. Só botar você. Como é que eu vou só botar você? Ah, fala. Ah, então tá. Ok, visualizar. Pronto. Visualizar. Tá. Para nós duas. Agora entrou. Mas o vídeo está ao vivo com duas Liga, fotos. tá. Então tá bom. Tá bom? Então vamos falando aqui agora. Uhum, ok. Agora, como é que você conseguiu me chamar e eu não conseguia te chamar, né? Pois é, maravilhas da tecnologia. Deixa eu te falar, eu acho que sua câmera tem que subir mais um pouquinho, que eu só tô vendo a parte de cima do teu olho. Eu desci. Para mostrar mais o seu rosto. Ver como é que tá. Não parece não inteiro? Apareceu, agora apareceu. Aham, tá. Oi, oi, Lia, de novo. Tudo bom? Oi, Márcia. Márcia Organizer entrou. Vendo as Uhum, duas. Ai, que bom, Lia. Agora a gente conseguiu, né? Agora está. isso. Que bom. As É, ideias, né? demorou, mas conseguimos, né? Isso. Na- Boa tarde, Marcinha. O pessoal está entrando ainda, né? Isso, exatamente. Márcia, eu não sou nem um pouco tecnológica. Eu também não sou muito não, mas tudo dá certo. Ah, Ah, é o que a Márcia Organizer falou que está fazendo agenda para as lives. Verdade, Márcia. Tem muita live acontecendo, né? isso. Sabe qual é a Márcia, Márcia Parga? É a Márcia que trabalha com o Sei, minimalismo. sei quem é. Sei quem é sim. Não é massa. Você Não. está conseguindo ver aí os Marcelo, comentários do pessoal? tô. Uhum. Ah, que Oi, bom. Marcelo. Marcelo Dutra, Davidson entrou, Isso. Uhum. Michele é minha prima. Michele estava na outra Uhum. live também. Que Enquanto o bom. pessoal está chegando, Márcia, eu vou aproveitar e falar. Na outra Hum, live teve um comentário do hum, Fábio, porque a gente não conseguiu hum. é, falar tudo que a gente queria falar, né? Nossa, é muita coisa. E a live ela tem um tempo de duração, Uhum, né? Então a gente duração. acaba tendo que correr Uhum, um pouco. Mas aí não deu para comentar tudo, né? Mas assim, é um assunto uhum, que talvez a gente hum, não fale agora. A gente pode marcar uma live para conversar sobre isso, até que eu acho que é bem interessante. uhum, Que eu não consegui anotar todo o comentário, que foi o do Fábio Fernandes. hum, Ele também falou a respeito, que, lógico, a gente está preocupado assim, com esse momento, com tanta gente morrendo. Né? A gente está falando nem tanto do Brasil, mas como a gente está a vendo na nível Europa, mundial. né? E tudo, Uhum, a quantidade de óbitos que estão acontecendo nesse período. E o Fábio, ele comparou também com as mortes que acontecem a nível mundial também, em relação ao alcoolismo, sim. Uhum. entendeu? Então, É, isso acho que dá uma live específica, né? Porque se a gente for entrar por aí.
né? Exatamente, A né? gente Mas assim, pode marcar com certeza, né? O alcoolismo, digamos assim, não é considerado uma pandemia nesse sentido, né? Mas é uma situação, né, que é muito parecida com a situação que a gente está vivendo hoje, né? Até porque alguns aspectos psicológicos que são muito comuns, tá? Como a própria impotência que a gente fica, tá, diante do problema do alcoolismo, né? Seja a família, né? Seja o próprio alcoólatra, né? Que não consegue ver, né? Quer dizer, que fica num isolamento também social de uma outra maneira, né? E que também vai ter lá suas ansiedades e angústias específicas. Mas eu proponho que a gente faça uma live sobre isso, para que a gente, né, não misture aí os canais, os nossos objetivos hoje, né, em respeito a todo mundo que entrou, né, com o nosso objetivo de hoje, né? Mas eu sim, acho que tem tudo a ver, Fábio, né? E não é à toa que você lembrou disso, não, porque a situação que nós estamos vivendo agora tem muito em comum com a questão do alcoolismo, tá? muito, Até é. porque eu posso estar iniciando já, Fabiola? Não, a gente Até ainda está porque conversando sobre isso. O Fábio também tá ao vivo e ele botou um ok. isso, até Então porque a gente uma das pode questões que a gente está vivendo, né, e que o alcoólatra vive de uma forma clara, né, é a questão da dependência psicológica. Então, assim, o alcoólatra, por mais que ele também tente negar, não, eu não sou dependente do álcool, né? Fica claro que ele é. E nós, né, quer dizer assim, nesse momento de reclusão, de isolamento, né, a gente também nega que a gente é dependente do externo em muitas situações, né? A gente diz, não, mas eu não tenho problema nenhum, né? Quer dizer, assim, eu não sou maníaco, eu não preciso sair, eu não preciso, não sou dependente do trabalho, eu não sou dependente, enfim, né? Da minha família. Quando a gente vive essa situação de confinamento, né? Certamente a gente vai localizar as dependências psicológicas que cada um de nós tem, né? Então, assim, eu acho que são temas, né? E não é à toa que a angústia e a ansiedade aumentam também, né? Porque exatamente a dependência, ela né? Principalmente o quê? Né? Uma concentração do desvio do prazer, né? Então, Aham. em vez de você ter prazer em várias áreas da sua vida, tá? Você tem numa área só, como beber, por exemplo, como ir ao shopping. Muita gente angustiada agora é porque não consegue ir ao shopping. São compulsivos, né? Muita gente angustiada porque não consegue trabalhar, se não tem um trabalho que faça em home, né? Então, assim, a gente tem que discernir nesse momento quais são as dependências que eu tenho, tá? Aonde está o Uhum. prazer da minha vida, né? E eu acho que até nesse momento, né, essa é uma das minhas primeiras falas para lidar com a ansiedade, a gente falava na outra live, né? Que os Uhum. principais emoções e sentimentos que esse momento de confinamento está gerando, tá? É Sim. uma extrema ansiedade, tá? Que se transforma numa angústia, que pode se transformar num estado de pânico, tá? E pode até desencadear outras coisas, né? E a gente falava que a ansiedade é um medo que eu não sei falar do que é. E aí todo Uhum. mundo, lembra? Eu falava, você vai dizer, não, mas eu tenho claro qual é meu medo. O meu medo é de me contaminar, é de morrer, enfim, ou contaminar outras pessoas. Os profissionais de saúde estão com muito medo, não só de se contaminarem, mas de contaminar a sua família, né? Aham. E aí, assim, né, a gente também falou, só pegando o gancho lá, né, de que isso era um medo consciente, né? Como você Uhum. diz, eu tenho medo de barata. E a ansiedade, ela trata de medos que você não sabe falar do que é, né? Ela trata do inconsciente, né? Você não consegue ter acesso à palavra, você não consegue nomear. E essa Aham. coisa maior que está causando ansiedade a gente, de uma maneira geral, né? Estamos todos no mesmo marco, É. é a questão do descontrole, tá? Nós não temos mais controle sobre nada. Nós não temos mais controle de quando eu vou ver o meu amigo, né? Eu não tenho controle quando volto ao meu trabalho, né? Eu não tenho controle se eu vou pegar a doença ou se eu não vou pegar a doença, mesmo me precavendo, se eu já Uhum. estou positiva ou não, Uhum. né? Até a falta de kits, né, para as pessoas, o que eu tenho visto, é muita angústia, né? Porque assim, bom, e se eu já estou positiva?
né? Então, assim, a ansiedade, ela é movida por essa falta de descontrole, né? Que é uma emoção muito forte dentro de nós, independente de ser externamente, assumidamente controlador ou não. Tá? A gente pensa assim, né? Por exemplo, eu não considero que eu seja uma pessoa controladora, né, nas minhas relações, tá? Mas a gente não está falando disso, a gente está falando da estrutura, né? A partir do momento que a questão fundamental da gente como ser humano é da onde nós viemos e para onde nós vamos, tá? E essas duas perguntas que são cruciais na existência humana, né? Não sei se vocês concordam, né? Elas nos trazem um descontrole, porque vão tocar em questões que a ciência não dá conta, né? Que a espiritualidade tenta dar conta dentro da fé de cada um, né? Mas que de certo, né? A gente não tem a resposta, tá? E é esse não saber, tá? Que estrutura a gente como ser humano e que a gente passa a vida inteira querendo saber sobre as coisas, tá? A gente, né? Não quer nunca ficar incompleto, né? E a gente se distancia de perceber que a nossa essência é ser incompleto por natureza. Esse não saber e esse descontrole faz parte de nós. E a saúde mental está em você aprender a lidar com isso, tá? Aprender a lidar com o não sabido, com a não resposta, né? A gente não é treinado para isso na nossa vida. A gente é treinado para saber, desde a escola, para tirar o 10, para responder tudo, né? Para, né, falar com os pais, para ser perfeito, né? Então, quando vem uma bomba atômica do não saber, que mostra, né, a psicanálise vai falar disso, a nossa castração, a nossa falta, né, a nossa falha, o nosso limite maior, né, que está presentificado até na questão da morte, né? De fato, nós não sabemos quando vamos morrer, não sabemos o que acontece quando a gente morre, né? A angústia existencial é muito grande. E aí, nesse sentido, né, pessoal, né, eu lembro de um psicólogo, né, muito interessante, quando vocês tiverem oportunidade, leiam o livro dele, né, chama-se Viktor Frankl, né, que eu adoro de paixão, que vai puxar toda uma linha dentro da psicologia, da logosofia e etc e tal, em que ele era um judeu que foi para o campo de concentração em Auschwitz, né? E ele via todo mundo morrer ali, né? Quer dizer, ou ser executado, ou então ser submetido àqueles trabalhos até a condição humana, sem alimentação, sem nada, né? Fazer com que a vida se extinguisse. E ele, né, traçou, né, uma meta para ele, que era sobreviver. Né? Ele disse para ele que diante daquele caos todo que estava instalado, ele ia sobreviver. E ele entendeu, tá, que para ele sobreviver, tá, ele tinha, né, que traçar metas para ele. E ele traçou 3 metas. Tá? Uma que era aprender alguma coisa com aquela situação de caos que ele estava vivendo. Tá? A outra é se ver no futuro fazendo alguma coisa com aquilo que ele aprendeu. Então, ele conta no livro, tá? É um livro belíssimo, Em Busca do Sentido da Vida. Não deixem de ler quem puder. Aliás, baixem, né? É uma ótima hora para vocês baixarem o livro e lerem, né? E ele Depois, fala... depois você põe o nome do autor, tá? Eu vou pôr. Bom, tá? E assim, ele colocou que a segunda coisa que ele mais queria era ver ele fazendo alguma coisa com isso. Então ele se viu, tá, futuramente dando palestras sobre como era o campo de concentração e como ele sobreviveu àquele caos. E na terceira meta ele botou, né, eu quero ajudar as pessoas a partir do que eu sofri. Aí vocês vão me perguntar, o que isso tem a ver com a gente agora? Tudo. Tá? Tudo, porque se a gente quer dar conta dessa ansiedade, dessa angústia, dessa ameaça, né, externa, seja dentro de nós, ou seja no contexto global e individual, desse caos, né, e até o caos do próprio também isolamento, não só da fantasia, né, de morte, de tudo, né, nós temos que traçar meta para nós nesse momento de confinamento e de isolamento. Então, assim, a pergunta que vocês têm que fazer, né, é
O que que a gente pode aprender com isso? E aí, né, gente, eu acho que não é à toa que a gente está vivendo esse momento mundial, né? É hora de parar e repensar tudo, né? É hora de parar, parou a vida mesmo, é lockdown, né? Mas é lockdown para cada um viver o seu autoconhecimento, para cada um responder às suas questões, nesse sentido de que eu sou dependente, né? Onde está o prazer na minha vida? Eu tenho recebido muitos nos atendimentos, essa coisa, mas Márcia, eu não aguento mais fazer nada, né? Eu falo assim, tá, mas o que que você sempre quis fazer e a gente reclama que não tem tempo para fazer? Né? Onde está o seu prazer, né? Então, assim, aí você vê como a gente tem essas dificuldades de pensar nos nossos prazeres, como a vida nos distrai facilmente, né? E a gente vai sendo levado maniacamente a fazer isso, fazer aquilo, tadadá, tadadá, e quando a gente vai ver, tá? A gente não está fazendo nada do que a gente gosta e está sempre acusando o tempo. Então, essa crise, eu acho que ela traz para a gente tantas questões psicológicas, alguém já botou aqui, ó, né? É Victor Frankl, exatamente. Oi, Ediane, lá de Goiânia, o pessoal lá de Goiânia. Então, assim, ela traz para a gente, né, essa demanda de olhar para dentro. Olhar para, né, o que eu gosto de fazer, né? Então, se eu posso descobrir, eu, por exemplo, estava pensando, né, como é que eu vou me manter, tá, dançando, tá, né? Então, assim, como é que eu vou poder fazer um exercício com o corpo, né? Então, eu falei assim, eu vou dançar, vou botar uma música e vou dançar, né? Que eu gosto tanto de dançar, então por que que eu não posso aproveitar esse espaço para fazer isso? Então, assim, é hora de cada um entrar dentro de si, né? Eu quero organizar a minha casa, né? Uma coisa que eu sempre falo, nossa, como seria bom eu ter um tempo para organizar a minha casa, né? Então eu vou me dedicar a isso, né? Há quanto tempo eu não falo com amigos distantes? Eu vou falar isso, né? Márcia, Eu vou baixar os livros. eu pus no meu feed justamente isso, algumas dicas, né, na primeira semana, coisas que eu posso fazer e que eu sempre reclamo, que eu não tenho tempo por causa da correria do trabalho, porque, enfim, né, tudo que acontece no nosso dia a dia e que agora Isso, tem pouco mais de tempo para fazer, né? Até isso. uma coisa que eu ia protelando muito era ligar para as operadoras de serviço para atualizar endereço. Uhum. E não é legal ficar o tempo todo no telefone, né? Então, tem esse tempinho, aproveita e faz. Tem uns, lógico, que não estão trabalhando, mas é uma coisa que eu nunca tinha tempo para parar para fazer. Né? É ligar para Uhum. um amigo que não fala há muito tempo. Eu até botei, fazer aquela Isso. receita que fica guardada. Eu tô Uhum. doida para comer aquele bolo, mas eu nunca faço. Né? Enfim, Uhum. é realmente reinventar o seu dia. Isso. E aí, Fabiola, você toca num aspecto psicológico fundamental, que é a gestão do tempo, né? O tempo é a metáfora disso que a gente está colocando sobre a questão da morte. Quando a gente está na vida operante, 24 horas, né? Porque a nossa vida hoje em dia é 24 horas, né? Sim. A gente reclama da falta de tempo, tá? A gente se desculpa e bota o álibi dizendo que não tem tempo. Quando a gente tem um tempo, aí a gente reclama do tédio, tá? E do não saber o que fazer. Então, veja, na verdade, essa é uma reflexão, né? Da gente entender que, na verdade, a gente está fugindo, tá? E colocando álibis na nossa vida para reclamar, né? É uma parte de nós que existe, é quase como se fosse uma pulsão de morte, como a gente chama, tá? Que tem um gozo, tá? Inconsciente, de ficar na reclamação e buscar os álibis, que aí a gente não se enfrenta. Então, esse é o momento da gente enfrentar o que que precisa morrer dentro da gente. Porque a gente está falando o tempo inteiro do medo da morte externa, mas assim, será que não tem muita coisa que deve morrer dentro da gente? Posturas que, né, a gente está contaminada, né, com viroses da infância, da nossa adolescência, do mercado, do capitalismo, do nosso trabalho, né, e que a gente precisa de vacina. Né? Então, assim, né, isso é uma coisa que a gente também tem que refletir nesse momento.
E entender que a nossa função, né, para diminuir a nossa angústia, a nossa ansiedade, a depressão, sentimentos super comuns, naturais nesse momento, tá? Até uma intensidade, claro, que não paralise, tá? Uhum. É exatamente, tá? Você ser capaz de gerar emoções positivas. O que é isso, né, gente? Antes de ser uma questão, tá? Só inconsciente, ela é uma questão fisiológica, tá? Nós estamos vivendo as emoções negativas. Então, cuidado, né? Quer dizer, eu tenho visto muitas pessoas que não desligam da televisão. Então, a Exato. informação é importante para que a gente se posicione. Mas bastou uma informação no final do dia, entendeu? Para você tenha um parâmetro. Agora, ficar o dia inteiro no Zap, né? E as pessoas estão fazendo isso, Aham. tá? Né? Com excesso de troca de informação, de ameaça. Eu atendia antes uma médica que foi contaminada e ela disse, Márcia, eu tive que desligar o meu Zap, né? Inclusive eu não conseguia acessar ela para ter notícias, porque ela falou assim, olha, as pessoas só querem saber, né, porque deu positivo, tá? E eu estou vendo claramente que as pessoas, quer dizer assim, elas não querem saber de mim, elas querem Aham. saber de um caso, entendeu? Né? Quer dizer, uma médica, né, fazendo esse depoimento. Então, é preciso saber quando parar a informação. Informação demais enlouquece, adoece, assim como a falta de informação também. Se você é uma pessoa que sabe trilhar a informação, né, e consegue se manter neutra, ok. Tá? Mas há jogos perversos na comunicação, no próprio jornalismo. Nós temos aqui um jornalista presente, que é o Marcelo, brilhante jornalista, e vai entender o que eu estou colocando, tá? A gente tem, né, que fazer esse rastreamento, que é o rastreamento da saúde mental nossa. Né? É. Então, se a gente está submetido a essas emoções negativas, o que o nosso cérebro propicia? Tá? Ele começa a acionar, tá, regiões do cérebro, tá, com as sinapses, lembram lá da biologia? E ativar determinadas regiões que produzem determinados hormônios. Que hormônios? O hormônio cortisol, do estresse, tá? Hum. Ele provoca um ressecamento. Então, tem gente que diz assim, eu estou até tossindo. Ah, meu Deus do céu, eu estou tossindo, né? Márcia, eu ia. Ah, meu Deus do céu, eu estou com a minha garganta ardendo. Muita gente reclamando disso, tá? E está confinada há uma semana. Por quê? Tá, claro, não estou fazendo diagnóstico, eu não sou médica, tá? Né? É bom que cada um veja. Mas a pergunta que eu faço é assim, tá piorando essa tosse? Você está conseguindo dormir? Tá? Você está com falta de ar? Porque as pessoas estão assim. A Eu Márcia tô está com muito. peito, né? Aham. Fala. Eu tô muita. Eu até pus aqui a minha imaginação, para eu perguntar para você, né? A minha imaginação, né? Porque tudo na minha cabeça pode gerar no meu corpo os sintomas parecidos com os da doença. Pode. Exatamente nesse Porque sentido que eu tô. eu sou extremamente ansiosa, eu sou muito ansiosa. E eu já tenho falta de ar por ansiedade. Mas esses dias eu tô com uma falta de ar, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que botar na minha cabeça. Isso não tem nada a ver com a doença, é a sua ansiedade. Perfeito. E o que eu quero dizer, Fabíola, aproveitando essa deixa que você está dando, que não é fantasia, porque as pessoas pensam assim, se não é real, então é fantasia. Não, Não. você sente isso, todo mundo sente, porque exatamente isso. Quer dizer, você tem uma notícia negativa, uma emoção negativa, essa emoção programa o seu cérebro, tá? Para que ele dispare o que a gente chama de neurotransmissores que vão acionar hormonalmente determinados circuitos, então você vai ter secura na garganta, você vai ter tosse, você vai ter a dor no peito, porque você está tensa, a sua musculatura peitoral está tensa, tá? Então, assim, não é que você não esteja sentindo, sente sim. Como é que a gente vai neutralizar isso, Fabíola, né? Tentando evocar as emoções positivas, tá? Então, assim, é preciso que a gente aprenda que o cérebro, ele como se fosse uma chave, ele tem que ser virado nessa chave, né? A corrente está para um lado. Isso no nosso dia a dia comum, não é só nessa situação. Se você, né, continua vivendo aquela corrente, e tudo nos leva a isso, repara, né? Um encharcamento
né, vamos dizer assim, do marketing, de tudo na vida, não é só da Covid-19, tá? Ele é muito intenso, o marketing na nossa vida é muito intenso, tá? Seja do bom, seja do ruim, tá? Então, assim, a gente precisa virar essa vibe. Como é que a gente vira? Né? Provocando e buscando situações de bem-estar. Então, assim, né, o que que você... Aí entra a pergunta que eu falei, o que que você gosta de fazer e não está fazendo? Tá? Ah, caramba, eu gosto de ver a série tal e eu não consigo terminar aquela série. Vai ver. Ah, eu tenho 3 livros aqui em casa que eu ainda não consegui ler. Se você comprou, foi teu desejo, entendeu? Então, vai ler seus livros. Né? Ah, eu quero organizar minha gaveta, reorganizar minha casa. Eu estou fazendo isso. Né? Botei como meta. Então, cada dia eu reorganizo, né, um armário, né, e falo, não, tem que mexer nisso aqui. Né? Então, assim, e aí todo mundo diz para mim assim, ai, Márcia, não se cansa, meu Deus, você não consegue. Não, gente, isso é um prazer. Isso não é uma obrigação. Eu não estou fazendo isso como obrigação. Então, curtir a minha casa, limpar a minha casa, organizar a minha casa, para mim é um prazer. Porque eu não faço isso todo dia, eu não tenho tempo para fazer isso. Então, assim, não é o que é, cada um tem que saber. Mas quando você consegue, e se você não consegue localizar o que realmente vai fazer um enfrentamento dessa emoção negativa, lembre-se de coisas. Tá? Lembre-se de coisas, por exemplo, pare um pouquinho para lembrar, né? Como é que foi aquele encontro maravilhoso que você teve com seus amigos? Por exemplo, meu aniversário foi 1º de março, maravilhoso, que a minha filha me deu um presentão, que eu nunca mais vou esquecer. Então, assim, eu paro para lembrar dessas, né, situações. Eu tive na Argentina 1 semana atrás, tá? De eclodir toda essa crise. Então, assim, que momentos alegres, maravilhosos eu tive dentro de um navio, né? Então, assim, e outra coisa, agradecer. É um momento também da gente entrar em contato com uma coisa chamada gratidão. A gratidão também é um sentimento muito positivo que enfrenta a ansiedade, tá? Que enfrenta sentimentos que você pode buscar cerebralmente, ou por evocação do seu passado, ou por uma situação presente, e que vão ser um enfrentamento dessa realidade negativa. A gratidão é um sentimento. A gente vive o dia a dia sem olhar para a gratidão, tá? Mas assim, por mais medo que a gente tem que estar grata, porque a gente tem uma casa para ficar, tá? No confinamento, né? A gente está bem até aqui, né? Quer dizer assim, então tudo, né, tem que gerar para a gente a palavra gratidão. Por quê? Porque quando a gente tem essa palavra psicológica dentro da gente, a gente para de reclamar. Entendeu? Ah, que droga, quanto tempo, ah, meu Deus, etc e tal. Então, assim, não é aquela gratidão boba, ingênua, não é aquela situação de, ah, a vida é ótima, tá tudo bem. Não, não é negar, né? A gente também viu que se você nega a situação e a realidade, isso vai estourar para você ali na frente, tá? Isso é um péssimo prognóstico psicológico. Né? É melhor eu me dizer, estou ansiosa, como você fala, o poder da palavra, gente. Fazer circular a palavra. A gente precisa falar desse medo, a gente precisa falar dessa angústia, né? A gente precisa entender que é natural, tá? E que nós não estamos sendo doentes. Agora, a gente não pode ficar nisso aí, né? E nem ficar prestando atenção mais do que deve, tá? Ao que é ruim, que é desprazeroso. Tá? A gente tem que começar a prestar atenção. Quem está podendo conviver com a sua família, com seus filhos, né? Quer dizer assim, que coisa boa, entendeu? Né? Quer dizer assim, embora eu seja, acho que mereça ter uma live especial, tá? Para falar só dos conflitos familiares que estão eclodindo nesse momento. Então Tá? vamos colocar aqui, Márcia. Por quê? Né? Eu aqui, né? Eu fico pouco tempo na minha casa durante a semana, né? Eu chego à noite, saio de manhã cedinho, chego à noite, e eu estou estarrecida, eu não sei qual é a realidade que vocês estão enfrentando, mas eu tenho um prédio que não é tão perto, mas não é longe, tá? Que dá fundos para meu prédio, e eu escuto diariamente casais discutindo, né? Quer dizer assim, e se xingando, tá? Mas a gente Uhum. vê em casa
que na Hum, China, nesse período de confinamento, teve um boom aumentou. de separação. Violência, sim. E a gente De está divórcio. esperando isso, Fabiola. É, Eu tenho inúmeras pessoas, né, que eu tenho ajudado já, que estão me dizendo, eu não estou aguentando mais, te é o ajuda. agora descobrir que eu não quero mais estar casada, né? É a época de descoberta também. Claro Mas, que isso tem que ter prudência, porque eu aham, sempre digo o seguinte, na verdade, isso já era um sintoma. ah, Tá? tá. Essa família já era disfuncional, esse casamento já não existia, já era disfuncional. Agora à tona. Tá? E o que acontece é que quando você fica numa situação de fragilidade psicológica, você começa, né, a intensificar e tenha certeza que semana que vem todo mundo vai estar brigando dentro de casa, tá? Isso é natural, né? Porque o nível de estresse vai aumentando, tá? E se a gente, quiçá, ficar um mês dentro de casa, tá? Cada vez os conflitos vão piorar, né? Agora, você vai saber o que que é um conflito, tá? Situacional da situação, porque o conflito é CLOD, e primeiro, uma coisa é conflito, tá? Outra coisa é desrespeito, tá? São coisas completamente diferentes, Márcia, então, tá? Né? olha, O isso aí da outra live, né, Márcia? da outra live, exatamente, né? Mas só voltando um pouco a esse assunto, eu acho que toca numa questão individual, tá? Que eu acho que também é uma receita, eu não gosto dessa palavra, mas uma dica, tá? Para a questão desse momento, que é aprender a viver só, tá? Quando eu falo aprender a viver só, eu não estou falando para ninguém escolher viver só. É. Mas estou dizendo que existe uma diferença entre solidão, tá, e estar só. Se a Márcia, gente não aproveitar consegue. só o seu gancho do que você vai falar e que eu não sei se tem a ver com uma pergunta que o Marcelo Barros Estou falando demais, colocou. né? É, Ah, não, é porque o ah. Marcelo colocou e eu acho que talvez tenha Vou alguma deixar coisa. vocês direcionarem, né? Fica melhor. Não, mas Isso. é porque o Marcelo fez uma pergunta que eu acho que tem a ver tem tudo a ver com isso que você está falando, que é Hum, olhar para si mesmo é quase sempre doloroso, por vezes uhum, desesperador. isso. Com o tempo de sobra, com o tempo que está sobrando agora, como Uhum, lidar com esse confronto? uhum. Pois é, a primeira coisa, né, Marcelo e todo mundo que me ouve, é ter confiança de que se você está se perguntando, você tem o recurso necessário para enfrentar a dor. Tá? O grande problema é o medo que a gente tem de sentir a dor. É aquele medo do medo, como a gente falava naquele dia, tá? A gente tem, né, nesse momento, tá, o medo de sentir o medo, porque a gente foi ensinado a isso, a reprimir as emoções, tá? A nossa escola ensinou isso, a nossa família ensinou isso. Não fale. Tá chorando por quê? Entendeu? Tá triste por quê? A gente sempre foi questionado desde pequena, né, a não dar vazão às nossas emoções. Se a gente Uhum. aprendesse a ter inteligência emocional, a gente estaria todo dia, cotidianamente, de olho nas nossas emoções, porque eles são um guia para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida, saúde e bem-estar. Então, eu diria, a primeira coisa, né, Marcelo, é ter confiança de que se aparece para você, é porque você tem condição de lidar com aquilo, tá? Segundo, não ter medo, né? Em frente. Por quê? Porque o que a gente joga por detrás do tapete volta em cima da gente. O Uhum. que a gente consegue, e essa é a única coisa que a gente pode controlar. Esse é o segredo. Eu não posso controlar nada do que vai acontecer comigo. Nada, nada. Eu não sei se eu estou positiva, se amanhã eu estou entubada, tá? Eu tive contato com essa médica que está positiva há É. uma semana atrás, tá? Então, assim, eu não sei, tá? Ok, Uhum. tenho medo, medo com todo mundo. Parece que quando eu falo assim, parece que eu estou sendo superior. Não, tenho medo como todo Uhum. mundo. Agora, qual é a única coisa que eu posso dar conta? O que é que eu vou fazer com o que está acontecendo e o que fazem comigo? Esse é o único controle humano possível, tá? E Uhum. quando você aprende a viver assim, tá? A ansiedade faz assim, é igual uma bola de sofrer, de soprar. E fazia, tá?
Porque, assim, aí é o verdadeiro controle. Você aprende que se tem um controle remoto da vida, tá? Aham. O controle remoto da vida é esse, eu não posso mudar o meu externo, eu não posso mudar o outro, eu não posso mudar a Covid, eu não posso ficar não posso mudar nada. Agora, como eu vou passar por ela? Foi a pergunta que eu fiz sexta-feira. Então, eu falei assim, não, eu não vou ficar aqui impotente, né? Primeira coisa, eu falei, não, o que posso ajudar as pessoas? Então, não, vou atender os pacientes oncológicos gratuitamente, vou formar um grupo de profissionais de saúde gratuitamente, eu vou pensar nisso, entendeu? Ou seja, a minha mente, entendeu? Ela tem que ter um espaço para mim, para acolher, viver as coisas que eu estou vivendo, muitas reflexões de mudança de vida profundas, profundas, tá? Inclusive financeira, tá? Esse momento nos traz essa reflexão, né? Quer dizer assim, é um momento que a gente já está enfrentando crise financeira, tá? Principalmente os profissionais liberais. E nós somos privilegiados, tá? Nós ainda somos privilegiados, né? Mas a gente tá. Essa semana eu já tive uma baixa de 4 pacientes, Sim. que são médicos, dentistas, e dizem, Márcia, eu já estou 15 dias parado no meu consultório, então eu tenho que interromper minha terapia. Nem online, não dá. Mas era mais um motivo de ansiedade, né? Isso gera mais um tipo de ansiedade. Agora, em vez da gente ficar antenado na emoção negativa, Fabiola, tipo, eu não vou ter dinheiro para pagar, como é que vai ser? O que eu faço, por exemplo? Eu gosto muito de usar, porque parece uma coisa, né? Psicólogo tem essa mania de falar, entendeu? Né? Como se não fosse realidade, né? E eu sou muito contra isso. Então, assim, o que eu já fiz? Né? Eu já olhei meu planejamento financeiro. Entendeu? Então, já olhei e falei assim, né? Inclusive, atitudes do próprio governo ali, tá? Me deu flexibilidade num financiamento que eu tinha, tá? Então, eu falei, eu já vou ligar, eu não vou esperar a coisa acontecer, entendeu? Né? Eu já vou ligar, eu já vou dizer, olha, quero o parcelamento disso para 60 meses, se está sem juros, por que eu não vou usar? Segunda coisa, eu já tomei medidas na minha vida. Isso aqui não vai ser, isso aqui vai ser, isso aqui eu tenho que parar, isso aqui eu não posso fazer. Então, assim, aí você sai da impotência, que é outro sentimento muito ruim, né? Que a gente fica. A gente fica impotente como se fosse criança regredida, de 3 anos que não tem recursos internos para fazer alguma coisa. Não, você tem. Você não vai poder mudar. Não vou poder mudar. Pararam 4 pacientes. Se dos outros eles não puderem me pagar, eu posso fazer alguma coisa? Não posso. Tá? Não posso. Né? Eu não posso tomar atitudes na vida deles, a não ser compreensiva e empática com eles nesse momento, porque é um barco que a gente sabe que todo mundo está vivendo. Mas eu posso fazer alguma coisa, né, com a minha situação. Entendeu? Ou, né, como a gente falava, tá com medo, né? A gente falava na outra live, e, sabe, assim, pensa na pior coisa que pode acontecer. Tá, né, Fabiola? É a pior coisa que pode acontecer, gente. Não pagar um serviço essencial básico, tá? E cortarem, entendeu? Então, por exemplo, quando eu digo assim, eu já fiz meu planejamento, eu já mapeei o que é essencial. Então, meu plano de saúde, por exemplo, é essencial. Porque se eu adoeço no meio dessa crise, entendeu? Né? Não quer dizer que eu esteja melhor que ninguém, que a gente sabe que o plano de saúde nessa hora, nós estamos todos iguais, e o legal dessa crise é isso, porque ela traz um aspecto social importante de amadurecimento, tá? Social no país, político, econômico, que não tem essa, entendeu? De que o pobre vai morrer, não tem respirador para todo mundo, o Titanic é para todo mundo. Tá? Ou seja, quando eu penso no plano de saúde, eu penso em outras coisas, tá? É que eu não tenho Covid, mas eu tenho uma outra coisa. Entendeu? Então, né, eu preciso ter. E quando você, então, bota esse controle de volta na sua mão, tá, né? Você imagina o máximo que pode acabar. Bom, o máximo que pode acabar é as outras contas que eu não puder pagar. Então, não vai para a SPC Serasa. Eu não vou um dia lidar com isso? É pôr a oração da serenidade em prática, né? Aceitar as coisas que eu não posso modificar e coragem para modificar aquelas que eu posso.
Perfeito. E ir vivendo, né, já que você puxou a oração da serenidade, né, ir vivendo também as 24 horas. A gente vive lá na frente e a gente está cheio de Alice fazendo isso com a gente. Ah, mas você vai ver o que vai acontecer. Ah, mas não sei o que. Gente, tente minimizar pessoas negativas nesse momento. Seja quem for. Tá? Exato. Pai, mãe, família, irmã, né? Porque assim, gente, nem todo mundo tá dá conta da sua saúde mental. Agora, você pode dar. Claro que não é dando fora, não é sendo agressivo, dizer não quero te escutar, entendeu? Acolhe aquilo, mas disfarçadamente saia fora. Vá fazer uma outra atividade, mas não fique no blá 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 e nem na tentativa de discutir, tá? Né, o seu ponto de vista, porque neurose não se discute, ok? Tá, né? E eu brinco que a gente está vivendo esse momento agora político, né? Todo dia que quando tem panelaço aqui, eu fico vendo a agressividade das pessoas, né? Não é a questão política, mas estou falando do aspecto psicológico. Então vai e grita fascista, e o outro diz seu idiota. Olha o nível de agressividade que as pessoas estão ficando. E eu digo, gente, neurose não se discute. Entendeu? Não adianta discutir neurose. Tá, né? Quer dizer, a gente pode se posicionar, a gente pode ter uma posição ideológica, política, etc e tal, mas tentar convencer o outro, tá? Quando o outro está doente dentro da sua neurose, pelo amor de Deus, não percam tempo com isso, tá? Porque o outro não se abre se ele não quiser, e você vai perder uma vida inteira tentando colocar a mesma coisa, tá? Então você tem que retornar para você. Tá? Não sei se respondi. Respondeu, com certeza. Só atualizar o pessoal que está entrando. Agora entrou bastante gente que a gente está na live falando sobre os sentimentos que a gente está vivendo. Ansiedade, medo, angústia, nessa crise toda. Né? Tem muita gente que estava na live passada, né? De terça-feira, mas tem bastante gente que entrou, que não sabe. Então, pessoal, fique com a gente, que o negócio é bom, vocês estão vendo. O Edione está botando várias coisas, o pessoal que acho que está aparecendo. Então, sejam bem-vindos aqui na nossa live. E o Fábio já botou assim que vai matar a esposa dele por causa da crise, já os dois em casa. Ele já não está mais se aguentando e ela vai matar ele, enfim. É difícil lidar com as diferenças, entendeu, Fabiola? Muito difícil. Esse é o problema do relacionamento humano, né? Lidar com as diferenças, né? Márcia, na live de terça-feira a gente teve a Sou Eu, Sou Meu, que é a enfermeira. A gente teve a Karine, eu vi que a Karine entrou. Inclusive, você tem que me mandar o link para eu mandar para ela lá, para ela. Os profissionais. Os profissionais que estão atendendo. Né? E a gente conversou sobre isso, sobre na verdade, a gente fala assim que são os profissionais que estão na linha de frente, na verdade, eles são, bem dizer, os únicos profissionais, né? Então, a gente tem que agradecer muito toda a equipe médica, pessoal de supermercado, pessoal de posto de gasolina, pessoal de farmácia, todo mundo, né, que está aí, pessoal de limpeza, dos transportes, que de uma certa forma, eles estão, assim, nessa linha aí de frente, né? Então, agradecer. Se eu, com certeza, deixei de falar de muitas atividades que estão trabalhando, mas assim, meu agradecimento a todos, né, que estão atendendo a população nesse momento. E a Janaína, Janaína Fabre, minha filha, grande profissional de saúde também, na linha de frente, veio do plantão ontem. Né? Exatamente. E ela tocou no assunto, justamente foi o assunto que nós conversamos, né? Na live passada, que é o medo que os profissionais de saúde, né? A gente está super ansiosa. Eu que estou na minha casa, que estou com medo de ter pego em algum momento, como você falou. Mas e esses profissionais, né? Então, ela botou assim, vários colegas de saúde que estão voltando para casa com medo de transmitir para os familiares, né? E os outros estão sendo afastados por causa dessa ansiedade, de depressão, né? Assim, aí a gente seria naquela live passada que a gente conversou, né? Como lidar com isso, né?
eu vi também alguns depoimentos hoje eu vi um depoimento de uma médica falando que lá na Itália que estava indo para casa naquele momento, que ela já estava se sentindo febril, aquela coisa toda, né? Sim. Então a Janaína pergunta como lidar com isso. Se você der para você dar uma breve passada aí para a gente continuar também com as outras perguntas, que daqui a pouco a nossa live acaba. Tá, mas olha só, uma coisa importante da gente pensar é assim, né? O que é o disparador do profissional de saúde desse estresse altíssimo, tá? E desse nível de ansiedade quase da ordem do insuportável, tá? Principalmente é a falta de estrutura de equipamentos de segurança de trabalho. Tá? Como vocês podem até ter visto na televisão, né? Eu não sei, né? Acho que os PCIs, né? Elas que são mais técnicas aí, elas vão se colocar, né? A gente vê exemplos aí como a China, etc., uma proteção e um respeito a esse profissional muito grande. Então, eu acho, tá, que esse medo e essa ansiedade, tá, tirando ansiedades que sejam individuais de cada um, tá? Já são pessoas mais ansiosas, de novo eu falo, né? A gente vai ter como psicólogo que examinar muito, porque claro que vai aumentar o nível de crise de pânico, depressão, separação, né? Vem uma enxurrada aí. E aí a gente precisa ter cautela, né? Cautela como profissional, porque a gente não pode dizer assim, isso tudo foi consequência da Covid. A gente tem que separar, tá, o que já era estrutura, já era um problema anterior e que, né, a Covid foi o desencadeante, a gente chama de fator desencadeante, onde, né, aquilo tudo que está contido no sujeito tem uma oportunidade de ser vivido, ser colocado para fora e que ninguém vai estranhar. Porque você imagina um profissional de saúde chegando num plantão e dizendo, eu estou com muita ansiedade, eu estou muito estressado, eu estou muito deprimido. Os colegas vão olhar, entendeu? E dizer assim, fulano, não está bem. Agora, hoje isso é permitido, concorda? Hoje a gente está podendo ser a gente, tá? E ninguém está estranhando ninguém. Ninguém vai julgar ninguém. Tá? Então, o que eu quero, né, é fazer uma reflexão com vocês é que existem predisposições, situações que já são pré-existentes e que estão se oportunizando na crise, e existe a realidade a falta de recursos. Tá? Então, esse medo é um medo real, ele não é um medo de fantasia. Tá? E que não tem resposta para esse medo. É correr o risco mesmo, porque aí é que entra uma outra questão complicada também, que é qual foi o teu desejo que te moveu a ser médica, a ser enfermeira, a ser auxiliar, a trabalhar num hospital, né? Então, assim, quando a gente mexe nessa questão profissional, tá, que envolve o risco, assim como eu, psicóloga, tá, quando eu pego um psicopata que já peguei sentado no meu consultório, que leva uma arma, tá, e diz assim, na primeira entrevista, doutora, onde você quer que eu bote essa arma? Tá, né? Quer dizer assim, eu tenho que entrar em contato, tá, com o meu desejo profissional de ser psicólogo. Ou seja, quando eu fiz aquele juramento e quando eu decidi ser psicóloga, eu sabia que eu ia lidar com esse tipo de patologia. E eu sabia que, de alguma forma, tá, a minha vida estava correndo risco, poderia correr risco. Tá? Então, isso toca também decisões que a gente teve lá atrás. Não estou compactuando, pelo amor de Deus, com a falta de equipamento. Mas estou dizendo que muitas vezes essa decisão lá também é fantasiosa, é ingênua. Ela não corresponde à realidade da profissão. Tá? A terceira coisa que eu vejo, né, é o nível de desvalorização, tá, que esses profissionais sentem quando não há essa proteção. Entendeu? Então, assim, tem uma fala subjacente, a psicanálise gosta de lidar com o que está oculto, tá? Que é a desvalorização do médico, do agente de saúde mental, da enfermeira, do técnico, do auxiliar, das pessoas que cuidam. E quem cuida da pessoa que cuida? Tá? Nós não temos políticas de cuidado, né, para os que cuidam. Tá? Então, isso tudo vem à tona nesse momento. Se o nosso desamparo é grande,
A palavra psicológico é desamparo, a gente se sente como uma criança desamparada. Eles, então, que estão na linha de frente, juntam todas essas questões psicológicas, tá? Né? E muita raiva, é claro, tá? Assim como a gente sente raiva dos governos, tá? Por que que não fizeram, o que que roubaram, aonde não investiram, que dirá quando você está concretamente ali, É. né? Quando você está concretamente ali. Então, e a realidade do hospital é essa, tá? Só que geralmente, esse risco sempre existiu, tá? Porque quem trabalha em hospital sabe que o nível de infecção de bactéria é alto, tá? Até para o profissional que lida, por isso é que tem uma coisa chamada insalubridade, uma aposentadoria mais precoce, que ninguém está dando nada para ninguém. É Aham. porque você tem risco de adoecimento, tá? Só que isso tudo passa, entendeu? Né? Quer dizer assim, agora é um momento que a gente vê, né, essa falta de cuidado colocado ali. Então, assim, eu diria, né, a primeira coisa, um monte de profissionais querendo largar seus trabalhos, tá? Uhum. Outros se fechando, outros adoecendo, né? E outros com muita saúde mental, dizendo, olha, eu adoeci, mas é isso mesmo, vou ficar aqui 15 dias e semana que vem eu estou retornando, porque o hospital precisa de mim, porque é isso que eu fiz na minha vida, é isso que eu me dediquei. Então, quando você está centrado no seu desejo, tá? Eu não estou dizendo que você não sinta isso, mas isso não vai te derrubar. Se isso te derruba, tem questões outras que estão se oportunizando aí, tá? Independente, gente, da nossa briga, entendeu? Né? Do nosso grito por condições de trabalho, tá? Para essas pessoas, né? E a coisa mais legal que a gente poderia ter feito foi o agradecimento, que eu acho que eu lamento que tenha sido um dia, porque eu acho que a gente deve agradecer e bater palma todos os dias para eles, Sim, entendeu? com Né? certeza. Pelo que fazem, né? Porque não são seres humanos igual a gente, tá? E isso Então, que não, você. né? Refletir. Agora, eu acho que cada gestor de equipe, tá? Tem que trabalhar com a sua equipe isso. Estamos no mesmo barco, o desamparo existe sim. Como é que nós vamos nos amparar? Como é que nós vamos tomar as nossas medidas, ser mais cautelosos conosco, tá? E é isso que eu falei, aprender a ser só. Porque ninguém, não existe o pai fantasioso que a gente quer e que a gente projeta no governo e projeta na religião. Não existe esse pai, tá? Que vai amparar a gente, tá? Concretamente, entendeu? Não vai existir. Então, eu tenho que aprender o que eu posso fazer de máximo por mim. E o resto é de rezar mesmo, né? Eu brinco quando não falta mais nada, eu já fiz tudo que eu podia fazer, né? É recorrer à sua espiritualidade, que isso é uma outra coisa que as pessoas não têm. E quando eu estou falando de espiritualidade, pelo amor de Deus, eu não estou falando religião. Há pessoas que têm Aham. religião e não têm nenhuma espiritualidade. Há É. pessoas que não têm nenhuma religião e têm muita espiritualidade, tá? É. A espiritualidade, né, ela está na consciência, entendeu? Na consciência de algo maior, seja qual o nome que você coloque, né? Está na sua fé, né? Quer dizer assim, e a fé, ela não segue nada, tá? Pelo contrário, né? Quer dizer assim, quanto mais restritos são os rituais, tá? Né? Quer dizer, mais infantis, tá? São a nossa espiritualidade. A espiritualidade é transcendente a tudo isso. E espiritualidade é entender que nós não estamos vivendo esse momento à toa. É uma profunda transformação mundial, tá? É quase, como a gente falou na outra live, uma conversão. Conversão, mudança de rota, de rumo, né? E que tem que ser feita, né? A nível de cada um, a nível do trabalho, a nível das questões políticas, a nível da ideologia, da sociedade, tudo, para a gente Aham. poder entender que tipo de homem a gente é, para onde a gente quer ir, né? E como é que a gente forma isso. Tá, então, assim, eu acho que eu acho que até ações, eu trabalho muito com a espiritualidade também, né? Aham. Inclusive a função da espiritualidade em casos oncológicos, tá? A USP tem um departamento de médicos trabalhando isso, tá? E isso é Aham. científico, tá? O quanto a espiritualidade ela pode fortalecer qualquer doença,
tá? A sua defesa com relação a qualquer doença. Tá? Por quê? Porque a espiritualidade, eu costumo contar uma parábola rapidinho, que chama-se Parábola das Três Montanhas. Tá? Para quem me conhece, já ouviu contar essa parábola. Quem não me conhece, tá? Então diz assim: um sujeito vinha caminhando e disse assim: olha, eu quero ir nesse endereço aqui, chama-se a Montanha de Deus. Aí a Aham. pessoa pede informação e a pessoa diz assim: olha, você vai passar uma primeira montanha, você não entra nela. Chama-se Montanha do Eu. Você não entra, hein? Que é perigoso entrar lá. Você vai passar, anda, caminha mais, vai passar uma segunda montanha, chama-se Montanha do Outro. Não entra lá, perigoso Aham. também. Caminha mais um pouquinho, terceira montanha, Montanha de Deus, endereço certo. Aí o cara anda, passa a primeira e fala: Montanha do Eu, estou no caminho certo, não entro. Montanha do Outro, não entro. E entra a segunda, a terceira, caminha, nunca encontra a terceira montanha, tá? Aí ele caminha, 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 desesperado, tá? E encontra um sábio. E diz: olha, eu acho que tem alguma coisa errada, eu pedi informação para esse endereço aqui, a Montanha de Deus, e me disseram que iam passar duas montanhas, que eu não deveria entrar, que a terceira seria a montanha e eu não encontro. E ele diz: você tem que fazer a volta. Faz marcha ré, volta todo o seu caminho, tá? E pega, sabe aquela primeira montanha, chamada Montanha do Eu? Você entra nela. Cara, mas eu não quero ir para a montanha do eu quero ir para a montanha de Deus. Não, você vasculha ela toda. Quando você tiver vasculhado ela, vai ter uma ponte. Aí você entra e nessa ponte você vai para a montanha do outro. Cara, não, mas eu não quero ir para a montanha do outro, eu quero ir para a montanha de Deus. Aí ele fala assim: pois é, quando você tiver vasculhado essas duas montanhas, você chegará à terceira montanha. Então, quando eu falo de espiritualidade, tá, eu falo nesse sentido, né? No acasalamento que existe entre espiritualidade e psicologia. Não há como se ter espiritualidade se eu não entro em mim e se eu não vivo na relação com o outro, tá? E se eu entro em mim e vivo na relação com o outro, eu estou trabalhando uma coisa que é saúde mental. E se eu trabalho a saúde mental, gente, não tem anticorpo melhor que saúde mental. A É. gente sabe que a imunidade, que está tendo ser falado, dos idosos, ninguém fala na televisão e ninguém se preocupa, tá? Que a imunidade, tudo bem, esses são os grupos de risco, teoricamente, que é sabido. Agora, nós, diante de estresse, qualquer estresse, a imunidade vai no pé. E é isso que me preocupa. Na hora quando a gente voltar à rua, se cada um não estiver fazendo esse dever de casa e não tiver sido contaminado, tá? Aham. Vai se contaminar, porque está com nível de estresse alto. Mas eu não sou idosa, mas eu não tenho comorbidade associada, Aham. mas você tem um nível alto de estresse, ansiedade, depressão. Então, a sua imunidade está lá embaixo. E não se fala sobre isso, E a tá? gente sabe E a Né? gente sabe que esse confinamento não vai extinguir o vírus, mas Isso, na também. verdade é para conseguir não superlotar, não ter uma demanda imensa nos serviços de saúde que não vão poder atender a população. Na verdade, é para retardar um pouco essa procura ao médico, né? E Exatamente. é isso que a gente tem buscado. Márcia, muita gente mandando várias coisas Ah, aqui. Eu acho que foi o Johnny botou assim, vai acabar, meu Deus, vai acabar, acho que é a live, tá próximo de acabar. E provavelmente você tem atendimento depois, né? tem. Enfim, É isso mas mesmo. assim, Uhum. eu acho que, gente, o pessoal tá gostando muito, eu também. Só que tem, assim, eu não lembro quem foi aqui que botou que na Espanha, aqui é lupis, alguma coisa, aqui na Espanha batemos No palmas todos Viola, os dias minha às sobrinha 20 querida, horas, né? de Barcelona. É, Uhum. provavelmente, com certeza, isso é para agradecer os profissionais de saúde que estão nessa linha de frente, mas eu percebo que é uma forma também de conexão entre as pessoas. Aquela pessoa está fazendo o mesmo que eu, e toda vez que eu ouço, seja as palmas, sejam as panelas, sejam os assovios, eu sinto uma emoção tão grande quando está acontecendo isso, porque eu me sinto conectada com as Isso. pessoas.
né? Isso é Agora, muito bom de viver. Eu me arrepio, aí eu falo assim, "Ih, meu Deus, será que eu estou tendo calafrio de febre? Não, é emoção mesmo, entendeu? é, Que bom. eu, não, e eu tô muito chorosa, assim, tudo que eu vejo na TV e tudo, assim, eu já sou chorona de natureza, né? Já choro muito, posso estar vendo comédia que eu choro, mas, assim, essas coisas me comovem muito, né? Então eu fico, assim, muito sensibilizada, principalmente nesse período. O Marcos Uhum. também falou, que eu acho que não vai dar tempo, assim, da gente falar, mas para você saber que o Marcos também falou a Uhum. respeito de que ele está ouvindo relatos de que estão havendo muitos suicídios Sim. nesse período, né? Aí o Edione comentou também, isso eu estou conversando com você e estou olhando os comentários, né? O Edione Uhum. falou que ele